é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pois é. Nós vamos começar hoje esse estudo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Uma carta... os grandes teólogos dizem que talvez tenha sido a primeira ou a segunda carta escrita do Novo Testamento. Há uma dúvida se foi Gálatas ou se foi Tessalonicenses, mas independente do que tenha sido, é uma carta escrita com uma urgência, é uma carta escrita para um povo que estava começando a se desviar, ou já estava no meio do caminho, uma igreja que já estava começando a se desviar. E Paulo então nota, porque Paulo, ele enfrentava problemas em outras igrejas, as quais ele havia implantado, as quais ele havia passado durante as suas 3 viagens missionárias, mas ele encontrava muitas vezes problemas pastorais, problemas carnais, problemas... E ele ia lá e corrigia e explicava o que era ser uma igreja, o que era ser uma comunidade cristã. Olha, vamos por aqui não está muito legal, vamos fazer tal coisa. Mas quando chega aos Gálatas, ele percebe que aqui tem um problema seríssimo e que se ele não toma uma decisão rápida, todo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a obra da cruz do Calvário, poderia ter se tornado uma seita judaica. Amém? Então, essa carta, ela é uma carta pastoral e prática. Martinho Lutero dizia que expunha ou pregava essa carta para pessoas desesperadas, aflitas e perturbadas. Essa carta é uma afronta ao orgulho e à razão. Ao orgulho, porque diz que fora de Cristo você está completamente perdido, portanto incapaz de se salvar. E é uma afronta à razão, porque é simples demais. A salvação em Cristo Jesus é simples demais. Então é uma afronta à razão, né? Essa carta trata da doutrina mais importante, que é a justificação pela fé. Poucos livros tiveram profunda influência na história da humanidade quanto essa. O cristianismo poderia ser apenas mais uma seita judaica, e o pensamento do mundo ocidental poderia ser totalmente pagão, caso essa carta jamais tivesse sido escrita. Pense na importância dessa carta para a história e principalmente para a igreja. Por isso que Paulo age como se estivesse acudindo uma pessoa em fase terminal. Quando você acode uma pessoa que ela está só com a pressão baixa, você socorre ela de um jeito. Quando você socorre uma pessoa que está com problema de infecção, você socorre ela de outro jeito. Mas quando uma pessoa tem um ataque cardíaco na sua frente, você tem que agir imediatamente. E é o que Paulo faz nessa carta. Ele entende que ele precisa agir rapidamente, porque senão todo o ensino de Jesus, a vida de Jesus, o sacrifício da cruz, a ressurreição de Jesus, se tornaria apenas mais uma prática judaica, sem nenhum poder para salvar. Amém? Então vamos à carta. Eu vou ler do capítulo 1, eu vou ler direto, viu, irmãos? Do 1 ao 24, e depois a gente vai falando sobre isso. Então, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens,
nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, ele repete, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não serviria a Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? Então, Paulo, ele não começa essa carta como ele começa todas as outras cartas. Todas as outras cartas de Paulo começa com uma saudação amorosa para a igreja. Ainda que ele identifique problemas, como era na igreja de Corinto, uma igreja carnal, uma igreja que tinha tudo quanto é tipo de pecado, você vai lá ver a saudação de Paulo, e Paulo tem uma palavra de encorajamento, uma bênção especial. Ele depois na carta ele vai tratar sim dos problemas, mas ele sempre tem uma palavra amorosa, uma palavra pastoral, uma palavra de encorajamento. A saudação à igreja aos Tessalonicenses, se você ler, ela é uma coisa maravilhosa. Mas aqui não. Aqui Paulo não chega com ele não identifica nenhum motivo para elogiar essa igreja. Ele não identifica nada de bom nesse momento para elogiar essa igreja. Então, Paulo
as pessoas que haviam, os judaizantes que haviam se intrometido nessa igreja para tentar mudar a essência do Evangelho de Cristo, eles estavam tentando colocar em xeque, colocar em dúvida, colocar em suspeita o apostolado de Paulo. Então, ele chega dizendo, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Ele não disse, ele não ficou se justificando, ele disse, Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Simples assim, já deixando claro que ele estava aqui para resolver uma situação muito séria e que ele não se deixaria diminuir. Amém? E ele diz, né? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. E mais, então aqui ele diz assim, e tem mais, eu sou apóstolo. Porque se a gente for... Porque qual que era o critério para ser apóstolo? Vamos deixar isso muito claro aqui. Qual que era o critério para ser apóstolo? Ter visto Jesus, ter caminhado com Jesus os 3 anos e meio do ministério dele, e ter sinais apostólicos, milagres. Esses eram os 3 requisitos para que alguém pudesse ser dito apóstolo. E Paulo não havia estado com Jesus Cristo. Paulo não era um dos 12. Paulo se converte depois. Nós vamos ver a conversão de Paulo no capítulo 9 de Atos, quando Jesus se encontra com ele, ele tá matando cristãos convertidos a Cristo em Jerusalém. Nós vamos ver no capítulo 7 de Atos que ele consente com a morte de Estevão, que ele é um dos que está ali aos pés, consentindo com a morte de Estevão. Não contente em matar cristãos só em Jerusalém, ele fala, bom, agora acho que eu já persegui aqui quem eu poderia, quem eu não poderia, agora eu vou para outro lugar. Aqui acho que eu já fiz o meu bom trabalho, agora eu vou para Damasco, né? Outro país, né? Damasco na Síria. E então ele chega nesse caminho. Ele se encontra com Jesus Cristo, ele diz que, a palavra vai dizer que houve um clarão, e ele ouviu uma voz do céu que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Paulo, não tente lutar contra o que está determinado para você desde a eternidade. Você foi escolhido na eternidade para ser aquele que anunciaria o Evangelho aos gentios. E você seria aquele desde a eternidade. Ele fala desde o ventre da sua mãe, né? Mas é desde a eternidade você vai ser aquele que vai sofrer por amor de mim. Amém? Então, Paulo se encontra, e nesse encontro, então ele se encontra com Jesus, então ele vê Jesus, então ele ouve Jesus, então ele é comissionado por Jesus. Por isso que ele defende seu apostolado. Ele diz, não, eu sou apóstolo, porque aqui mais para frente ele vai dizer, não por parte de homem, nem de homem algum, mas por Deus. Né? Então, ele diz assim, e aí ele diz, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. As igrejas, irmãos, porque a carta aos Gálatas não é uma carta a uma igreja só. É uma carta dirigida a uma região, onde hoje fica a Turquia. A Galácia era composta de 5 igrejas. Antioquia da Psídia, Derbe, Icônio, 4 igrejas, Listra, e
Então, essa carta ela é dirigida não para uma igreja, é uma carta circular, porque o estrago não estava sendo causado numa igreja só. O estrago estava sendo causado nessa região, na região das Galácias. Esses judaizantes vindo de Jerusalém estavam se infiltrando não em uma igreja, mas nessas igrejas estabelecidas. E ele diz, todos os meus companheiros, as igrejas da Galácia. Então, segunda coisa que ele diz aqui, eu não estou sozinho. Eu tenho gente comigo que sabe quem eu sou. Os meus companheiros que estão. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A saudação de Paulo, que ele, quando ele escreve a todas as suas cartas, essa é a saudação de Paulo, nessa ordem: graça e paz. Porque a graça vos alcançou, porque vocês foram socorridos pela graça, porque a graça se manifestou. Vocês têm paz. Paz é resultado da graça de Deus. Só tem paz quem recebeu e desfruta o privilégio que é a graça de Deus. Então, que a graça vos envolva e que a consequência da graça será, com certeza, uma paz profunda, inequívoca, e que ninguém conseguirá tirar de vocês. Graça e paz é o resumo do Evangelho. Amém? Graça e paz é o resumo do Evangelho. Aí ele diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a qual seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele diz que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar, para tirar as nossas raízes. Desarraigar é tirar as raízes. A gente vai ver no livro de Colossenses que diz que ele nos transportou do império das trevas, quer dizer, ele nos desarraigou do império das trevas e nos transportou para outro reino, o reino do Filho do seu amor. E você vai ver Colossenses 2, ele vai dizer que nós estamos arraigados em Cristo. Então, ele nos desarraiga desse mundo, ele tira as nossas raízes desse mundo. A graça de Deus, o amor de Deus que nos encontra, nós vamos ver mais para frente, ela tira as nossas raízes desse mundo, ela tira nossas raízes à força desse mundo, e ela nos enraiza no Cristo bendito. Ela nos enraiza e nos faz um com Cristo. Amém? A quem seja ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí agora ele parte para a parte aonde ele vai ser duro com essa igreja, porque essa igreja não está cometendo um erro qualquer. Essa igreja está cometendo um erro doutrinário que poderia afetar a vida deles para sempre. Então, ele diz assim a essas igrejas, lembrando que essa carta é uma carta circular que passava por essas 4 igrejas. Admira-me, estou assustado, estou espantado, estou estarrecido, que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ele se inclui, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que valendo o que vos temos pregado, que seja maldito, que seja anátema, que sofra as consequências por o resto da eternidade.
Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além do que recebeste de nós, que seja anátema. Qual é o problema aqui? Paulo passou por essa região, estabeleceu essas igrejas. Ele vai falar no capítulo 4 que foi por acaso, por causa de uma enfermidade. O Senhor sabe de todas as coisas, né? Porque talvez, senão, essa carta não teria sido escrita, chegada até nós, e é a carta da nossa liberdade em Cristo. E Paulo, por causa de uma enfermidade, vamos ler Gálatas, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, 13, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. Então, ele foi para lá, sim, né? O Senhor, o vento do Espírito sopra onde Ele quer. E Ele leva pessoas e a sua palavra e o seu intento aonde Ele quer. E Ele diz, admira-me. Então, havia vindo de Jerusalém, primeiro, pessoas que diziam, isso que vocês aprenderam aí foi aquele Paulo que ensinou para vocês? Então, mas aquele Paulo não é um apóstolo, viu? Ele não esteve com Cristo, ele não caminhou com Cristo, ele não é assim um apóstolo. Acho que ele está enganando vocês, acho que vocês precisam nos ouvir. Nós somos judeus de nascença, nós cremos em Cristo, só que é o seguinte, o que nós queremos, estamos ensinando para vocês, que foi o que ele deixou a desejar, que ele nos ensinou, que Cristo só não basta. É preciso Cristo e mais alguma coisa. Ok. Vocês podem se batizar, mas vocês também devem circuncidar os homens, vocês devem guardar as festas judaicas, vocês devem guardar a dieta judaica, e vocês devem guardar o sábado. Senão, vocês não serão salvos. Cristo sozinho não basta. Essa é a heresia. Por isso que Paulo entra com os dois pés. Ele fala, se eu deixar isso crescer, se eu deixar isso se espalhar, ninguém mais segura. Isso é um problema de doutrina, isso aqui tem que ser corrigido imediatamente. Por isso que ele é tão duro com os Gálatas. Ele fala, admira-me, estou espantado, estou estarrecido, estou admirado que vocês tenham transferido, deixa eu ver como eu anotei aqui, por favor, que vocês tenham, como vocês estão transferindo fidelidade tão rapidamente de Cristo para a lei, de forma tão irresponsável e sem reflexão. Vocês estão trocando Deus por Moisés. Se vocês continuar achando que Cristo não é suficiente para a salvação de vocês, vocês estão trocando Deus por Moisés. Se for Cristo e mais alguma coisa, então Cristo não é suficiente. E se Cristo não é suficiente, a vossa fé é vã, a nossa fé é vã. Nos nossos dias, nós temos visto algo parecido ou não? Há no nosso meio essa mesma doutrina herética? Cristo só não basta. Você precisa de Cristo, mas você precisa usar uma roupa que vá até o tornozelo. Você precisa de Cristo, mas você precisa participar de 8 campanhas no ano.
Você precisa de Cristo, mas você precisa ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Você precisa de Cristo, mas você precisa ir ao monte. Você precisa... É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Isto é heresia. Basta Cristo. Basta crermos em Cristo. Cristo é a graça bendita revelada em Cristo Jesus. A graça bendita. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, Cristo, o Pai envia a sua misericórdia, o seu amor, nos revela o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é aquele que nele crê e faz mais alguma coisa. É aquele que nele crê. Você crê? Vou falar conosco aqui. Com todo mundo que eu tenho sentado nas últimas semanas, a primeira coisa que eu pergunto é: você crê? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus carregou seus pecados na cruz do Calvário, que Jesus recebeu a punição pelos nossos pecados, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Você crê nisso? Vocês realmente, assim, do fundo do coração, do fundo da alma, nós cremos isso? Então nós temos que ter paz para morrer. Eu tenho conversado com centenas, dezenas de pessoas que não têm paz para morrer. Porque caiu nessa cilada de Cristo mais alguma coisa, um dia está salvo, outro dia não está. Hoje eu fiz certo, eu estou salvo. Amanhã eu fiz errado, eu não estou salvo. Hoje eu fiz tudo mais ou menos, eu estou salvo. Amanhã eu tropecei em alguma coisa, eu não estou salvo. Isso enlouquece qualquer um. Isso enlouquece qualquer um. Cristo é suficiente. Se você crer em Cristo Jesus, se você crer que Ele morreu, que você era pecador, miserável, que você não tinha como pagar os seus pecados, que você não tinha como, a sua dívida era muito alta, não tinha, Ele veio por uma ação graciosa do nosso Pai, por uma ação bendita do nosso Pai, por uma ação misericórdia do nosso Pai ao nosso encontro, e Ele se oferece para tomar sobre si os nossos pecados, levar na cruz. Vamos lembrar uma coisa: Cristo não era um pecador na cruz. Na cruz era o pecado que estava sendo julgado. Cristo nunca se tornou um pecador. Ele era o pecado estava sendo julgado na cruz do Calvário. Deus aceita esse sacrifício, Deus aceita, Jesus morre, ressuscita, porque o Senhor aceitou, a dívida tinha sido paga, os nossos pecados tinham sido todos perdoados, os nossos pecados foram perdoados na cruz de Cristo. Por isso que Cristo é suficiente. Deus aceita esse sacrifício, o ressuscita. Não diz que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, diz que Deus o ressuscitou, porque aceitou o sacrifício. E a hora que Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nós fomos declarados justos. Você e eu aqui nessa noite, não sei se você está aqui pela primeira vez, ou pela enésima vez, ou há 30 anos. Pelo amor de Deus, tenha paz para morrer, você está salvo. Se você crê em Cristo Jesus, morra em paz. Não tenha medo. Eu converso com gente apavorada, atemorizada, que nasceu na igreja, hoje tem 72 anos e diz: eu não sei se eu estou salvo.
frequenta todos os cultos. Porque fala assim, mas se eu não frequentar todos os cultos, e se Jesus voltar no meio da semana, eu vou para o inferno. Isso é o evangelho verdadeiro de Cristo e mais alguma coisa. Então se você fizer tudo certinho, se você vir na igreja, porque irmãos, não tem nada de errado em vir na igreja, em orar, em jejuar, em ir no monte, mas isso tem que ser consequência de quem nós nos tornamos, e não algo para ferir salvação, não algo para trazer salvação para nós. A gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia 10 vezes, eu em 3 anos li a Bíblia 13 vezes, de capa a capa. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar, nós vamos no monte, nós vamos fazer campanha, nós vamos fazer o que for preciso, mas não para sermos coautores da nossa salvação, para revelar que nós já somos salvos. É isso, irmãos. Creia, para ser salvo, para você ser salvo, para você ir morar com Cristo na eternidade, basta. Por isso que essa carta é chamada Carta da Liberdade. Basta você crer. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar, pagou meus pecados, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, me ressuscitou juntamente com Ele e me fez assentar nos lugares celestiais. Pronto. Isso é o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Sem mas. Sem mas. Não tem mas. É só isso. Isso basta. Amém? Aí ele diz, né? Admira que você está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele fala, né? Ele usa um trocadilho aqui. O qual não é outro, porque só existe um evangelho. Qualquer outra coisa é uma falsificação, qualquer outra coisa é para enganar, qualquer outra coisa é para te tirar a paz. Qualquer outra coisa, não, você precisa crer, mas você precisa fazer isso também. Você precisa crer, mas você precisa fazer aquilo também. Tudo isso é para tirar a nossa paz. E o que não falta no nosso tempo, na nossa época, é gente pregando outro evangelho. Que na verdade não é outro, porque não existe outro evangelho, pregando mentiras, dizendo que Cristo não é suficiente, você precisa de Cristo mais alguma coisa, você precisa de Cristo, mas precisa fazer mais alguma coisa. Era isso que esses judaizantes estavam, e Paulo fala assim, como que vocês saíram dessa liberdade gloriosa que há em Cristo Jesus, dessa liberdade maravilhosa, e estão querendo voltar para a escravidão? Hoje nós temos no nosso meio pessoas frustradas de tanta escravidão a que foram submetidas. Porque ouviram de pastores, de mestres, de falsos pastores. Porque os falsos mestres, os falsos pastores, eles não entram nos pastores, qualquer tipo de pessoa que ensina, que ministra. Eles têm uma astúcia. Eles não vêm com uma mentira deslavada e chegam aqui, porque se eles chegarem aqui e pregar uma mentira, qualquer um de nós aqui que mais ou menos conhecemos as Escrituras, vamos falar, não, isso é mentira, não tem cabimento, isso não está na Escritura, a gente não dá ouvido. Mas geralmente eles vêm com 95% de mentira e 5% de verdade. E Jesus diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Estraga tudo. A gente pode levar 10 anos para edificar uma igreja na sã doutrina, no fundamento dos apóstolos. A gente pode levar 10 anos. Se por um acaso, depois de 10 anos, por um motivo a gente sair e entrar um herege, basta 2 meses e ele destrói tudo. Se a gente não tiver edificados nessa fé. Irmãos, o que eu quero ao final que nós acabarmos essa carta, o que eu desejo para nós, para todos nós, essa carta ela vai ser pregada aos poucos, vai
domingo ela vai ser pregada, outros domingos não, outros domingos sim. Então ela vai ser uma carta que vai demorar um pouco para acabar esse estudo. Mas se ao final do estudo dessa carta, a gente perguntar aqui para vocês, quem de vocês crê e tem paz para morrer porque tem certeza, tem fé absoluta que Cristo é suficiente, nós teremos cumprido o nosso papel de ter uma igreja saudável, de ter uma igreja abençoada e uma igreja livre, uma igreja livre, uma igreja não escravizada, uma igreja que não precisa de Jesus e de Moisés, uma igreja que não precisa de Jesus e de rosa ungida, uma igreja que não precisa de Jesus e lenço ungido, uma igreja que não precisa de Jesus e tijolinho ungido, uma igreja onde Cristo basta. Essa é uma igreja saudável. Amém? Então, aí Paulo continua, né? Aí ele fala, né? Como vocês estão transferindo fidelidade tão rapidamente de Cristo para a lei, de forma tão irresponsável e sem reflexão? Irmãos, aprenda a refletir sobre aquilo que foi ministrado e sobre o que diz as Escrituras, para você não ser enganado. Vocês estão trocando Deus por Moisés. Quando nós tentamos oferecer algo para Deus, a partir do nosso esforço, Paulo chama isso de esterco. Filipenses capítulo 3, por favor. Eu vou ler. Não, vocês não precisam abrir a Bíblia, tá? Eu leio aqui rapidinho. Diz assim, Filipenses capítulo 3. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, olha a ousadia desse cara, irrepreensível. Ele diz, se fosse pela lei, se fosse por obras, se fosse por circuncisão, se fosse por guardar o sábado, se fosse, eu seria salvo. Mas vê o que ele vai dizer a seguir. Mas, o que para mim era lucro, isso considerei por perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O presente de Deus. Deus nos amou de tal maneira que como não havia sido nós que havíamos contraído o pecado, porque Adão pecou e o pecado alcançou todos nós. Da mesma forma, Jesus é enviado,
Deus nos ama, envia seu Filho amado, prega Ele na cruz, para da mesma forma que o pecado entrou, o pecado ser retirado. Irmãos, não depende de nada que você fizer, depende apenas de você crer em Jesus Cristo. Eu quero enfatizar isso muitas vezes ao longo desse estudo, para a gente ter paz, para os jovens ter paz, para os mais velhos ter paz, porque é triste você conversar com uma pessoa de 75 anos, que desde o ventre da mãe pertence à igreja, e ela olhar para você e dizer: eu não tenho certeza se eu sou salva. Eu quero que vocês saiam daqui, que nós saiamos daqui com a mais absoluta certeza. Aconteça o que acontecer comigo de agora para frente, eu creio em Jesus, portanto, eu estou salvo. Eu estou pronto para a eternidade. Eu vou morar com Cristo. Aconteça o que acontecer, se eu morrer essa semana. Se você morrer essa semana, meu irmão, morra em paz. Se você morrer daqui a 10 anos, morra em paz. Se você morrer daqui a 50 anos, morra em paz. Porque Cristo te basta, e Cristo se ofereceu por você na cruz do Calvário, e ressuscitou para te fazer justo, para te tornar justo, e para que você não seja mais escravo de nenhuma doutrina, de nenhuma coisa que te pese sobre os ombros. Jesus Cristo disse que que o fardo dele era leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele nos aliviou, Ele morreu no nosso lugar, e Ele ressuscitou no nosso lugar, e nos fez justos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, talvez diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez o pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiças de Deus. Você consegue se alegrar com isso? Você consegue ir embora daqui assim, feliz da vida? Que a sua salvação não depende de você, que a sua salvação não depende do seu bem, do seu certo e do seu errado, que crendo nisso você receberá o Espírito de Cristo, porque você pode pensar assim: mas aí vai banalizar, aí as pessoas vão fazer o que quiser, aí as pessoas vão, não vão, irmãos, porque essa pessoa que crê dessa forma, que crê que ela foi ressuscitada com Cristo, tornada justa, isso é o novo nascimento. Ela recebe esse Espírito, e agora ela é ordenada não mais de fora para dentro, não mais das vontades do mundo, não mais dos pecados do mundo. Agora ela é ordenada de dentro para fora. Agora é o Espírito que se movimenta na vida dela, e ela não vai para esborne, ela não vai, fica em paz, ela não vai. Se ela tiver o Espírito de Cristo dentro dela, ela vai procurar a santificação todos os dias, mas não uma santificação que é uma coautora da sua salvação, uma santificação que é resultado da sua salvação, que é resultado do Cristo em nós, esperança da glória. Então, assim, o que eu desejo do fundo do meu coração é que nós saiamos daqui nessa noite completamente livres. Amém? Porque a graça de Deus nos alcançou. Aí Paulo continua: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aqui Paulo está se defendendo do fato de que esses judaizantes, essas pessoas que vieram de Jerusalém, eles estavam dizendo assim: sabe por que Paulo não pregou que vocês precisavam se circuncidar? Sabe por que Paulo pregou que vocês não precisavam guardar o sábado? Sabe por que Paulo pregou que vocês não precisavam guardar a dieta judaica? Porque ele não queria confronto. Porque ele não queria ser rejeitado, porque ele não queria ser tratado mal. E aqui ele vem e ele fala: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Vocês acham mesmo que eu deixaria de anunciar alguma coisa
Com medo de ser rejeitado por vocês? Vocês acham mesmo que eu deixaria de pregar aquilo que Cristo, o próprio Cristo me revelou? Com medo de ser cancelado nos nossos dias de hoje? Não, ele diz, porventura procuro eu agora, ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aí ele começa uma defesa, aqui uma defesa clara do seu apostolado. No versículo 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Lembra lá, quando ele estava no caminho de Damasco, que ele viu lá a luz, tal, ali, de alguma maneira, ele recebeu alguma informação de Jesus Cristo. Ali, porque ele fala, né? Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo era um menino prodígio. Se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que Paulo, quando ele se metia num troço, ele se metia de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Ele estava no judaísmo, ele ia até as últimas consequências, ainda que tivesse que matar, ainda que tivesse que prender mulheres e crianças, ainda ele ia até as últimas consequências, ele mergulhava de cabeça naquilo que ele entendia. E a gente precisa entender que Paulo aqui ele não está em busca da verdade, porque às vezes no nosso meio tem gente que está em busca da verdade. Ela frequenta aqui um dia, depois aqui ela acha que ela não ouviu o que ela precisava, e no outro dia você vai ver ela está lá no terreiro, aí no outro dia ela está lá no centro espírita. Essa pessoa está à procura da verdade, essa pessoa está à procura de algo que tire a angústia da vida dela, que tire o sofrimento da vida dela, que para que ela possa morrer em paz, né? Essa pessoa está... Paulo não estava em busca da verdade. Ele tinha o judaísmo como uma verdade absoluta. Isso aqui é a verdade, e por isso aqui eu mato. Isso aqui é a verdade, por isso aqui eu vou matar. Aí, então ele diz que ele avantajava muito na sua idade. Ele está dizendo que eu era um garoto prodígio. Quando, porém, né, aí ele vem falando dele, né, o que ele era, o que ele fez. Aí ele para aqui e fala, mas, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui ele diz, né? Quando, porém, aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aqui ele teve uma clareza. Aqui ele disse assim, estava tudo sendo tecido para que isso acontecesse. Tudo estava convergindo para que isso acontecesse. Eu havia sido separado, eu havia sido criado em Cristo Jesus antes do fim do mundo com esse propósito. De pregar o evangelho aos gentios, de pregar a graça de Deus aos gentios e dizer para os gentios, basta você crer em Cristo Jesus. Basta você crer na cruz do Calvário, basta você crer na ressurreição do Cristo e você é justo diante de Deus, e você se torna justo diante de Deus. Então ele fala assim, eu estava guardado para isso,
Eu estava guardado para essa hora. Eu estava guardado para revelar essa verdade. Eu estava guardado para trazer essa revelação de liberdade plena. Não é lindo isso, né? Aí ele diz, quando aprouve revelar seu filho, não a mim, mas em mim. Quando nós estamos livres, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós cremos na cruz do Calvário, quando nós cremos na morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus, Ele não revela só Jesus a nós, mas Ele revela Jesus através de nós. Quando aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Então Ele está dizendo assim, já que eu fui alcançado pela graça, aprove Deus revelar seu Filho em mim. Eu passei a ser uma expressão do Cristo. Eu tenho falado muito isso aqui na igreja, quando eu tenho oportunidade. Eu passei a ser uma expressão do próprio Cristo na terra, guardadas as devidas proporções, é claro, porque ele ainda estava na carne. Mas ele, quando aprove Deus revelar o seu Filho em mim, que aprove Deus revelar seu Filho em nós. Não só para nós, irmãos, mas em nós. Se Deus revelar o seu Filho em cada um de nós aqui, nós faremos um estrago nessa cidade, um estrago santo, um estrago bendito, um estrago que pode salvar essa cidade. Que aprove Deus revelar seu Filho em nós, né? Então ele diz, revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo tinha tanta convicção de que Cristo havia revelado o Evangelho para ele, que a revelação que ele havia recebido era diretamente de Cristo, que ele deixa claro aqui, eu não subi para Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim. Aqueles que andaram 3 anos e meio com Jesus, aqueles que estiveram com Jesus, eu não subi para falar com ele. Eu guardei a revelação do próprio Cristo no meu coração. E isso foi suficiente para mim pregar o Evangelho, para mim ser o maior evangelista, maior apóstolo, o maior escritor de cartas do Novo Testamento. Amém? Decorridos 3 anos, então subi para Jerusalém, para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? Então Paulo, quando ele encontra-se com Jesus, depois ele fala que ele desceu 3 anos e ficou nas regiões da Arábia. A gente crê que Paulo foi lá fazer uma desintoxicação daquilo que ele havia aprendido a vida inteira. E ele foi também refletir, ele foi ler a Torá, ele foi ler o Velho Testamento inteiro. Aí ele, com as lentes da revelação de Cristo, ele começa a entender que Isaías estava falando era de Jesus. Ele começa a entender que os profetas, tudo que os profetas haviam falado era acerca daquele Messias, daquele Jesus que havia sido crucificado pouco tempo atrás em Jerusalém. Então ele fica esses 3 anos ali, sabe assim, no integral ali, ele fica ali meditando, obtendo revelações do Senhor, tendo sua mente transformada. E quando ele volta sendo esse homem que ninguém dizia. Ele diz, né? E não era conhecido de vista das igrejas das Judeias que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito.
Irmãos, queridos, o Evangelho tem feito essa diferença nas nossas vidas, que as pessoas glorificam a Deus pelo que elas veem de transformação nas nossas vidas a partir da graça de Cristo. A nossa vida glorifica a Deus a partir daquilo que é visto nas nossas vidas, a partir do momento em que nós cremos em Cristo. Irmãos, quando nós rejeitamos o verdadeiro Evangelho, nós não rejeitamos somente o Evangelho, nós rejeitamos a cruz, nós anulamos a cruz. E nós vamos sofrer, nós seremos escravos disso. Nós vamos viver um dia salvo, um dia no céu, um dia no inferno, um dia no céu, um dia no inferno, um dia no céu. Hoje eu fiz certo, eu vou para o céu, amanhã eu fiz errado, eu vou para... Isso vai nos enlouquecer. Essa carta fala, a gente costuma dizer que graça é favor imerecido, né? Que a graça de Deus é um favor imerecido. A graça de Deus é a misericórdia de Deus que nos alcançou. A graça de Deus é uma misericórdia que permeou toda a história da humanidade, porque mesmo no Velho Testamento, as pessoas eram salvas pela graça, muito embora elas não entendessem. Quando matava-se um cordeiro, porque elas estavam com a consciência pesada, elas achavam que elas haviam pecado, e Deus tinha deixado instituído na lei, que então eles matassem um animal, e a consciência deles seriam arrefecidas. Aquilo já era graça. Toda a história da humanidade foi permeada pela graça. Toda a história da humanidade foi permeada pela bondade de Deus. Toda a história da humanidade foi para que chegássemos aqui agora, hoje, e disséssemos: você é livre. Você é totalmente livre. Basta você crer em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, e você não precisa fazer mais nada. Basta você crer em Cristo Jesus. E todo o resto não será para você obter salvação, mas para você revelar salvação. Amém? Revelar que você foi salvo, que Cristo teve misericórdia de nós e se encontrou conosco e se ofereceu em nosso lugar. Que nós possamos, no último dia, quando nós fizermos a última ministração sobre a carta de Gálatas, que nós possamos dizer, como disseram, como Paulo disse, em Romanos capítulo 11, verso 33. Ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Amém, irmãos? Que nós possamos cantar esse hino de vitória. Que a hora que nós acabarmos de ministrar essa carta, nós possamos cantar esse hino de vitória. Ó profundidade de riquezas, quão insondáveis são os teus caminhos. Quanta liberdade há no Senhor. Quanto amor o Senhor destinou a nós. Quanta bondade, quanta misericórdia. É Cristo e somente Cristo. É Cristo e somente a cruz de Cristo. É Cristo e somente a ressurreição de Cristo. Amém, meus queridos?